Oi família, tudo bem com vocês? Nós estamos num momento muito especial em nossas vidas, que é a comemoração da Páscoa do Senhor. Mas como nós estamos no momento tendo cuidados com a nossa vida, com a quarentena, infelizmente esse ano não poderemos estar juntos pessoalmente. Mas com o incentivo da minha esposa, a Carol, ela pediu para que eu pudesse gravar um vídeo, uma breve reflexão sobre a Páscoa, para vocês poderem ouvir e verem nesse momento com a sua família, tá bom? No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo de 1 a 14, diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés e a Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-la com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um pode comer. O animal escolhido deverá ser macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Ainda no capítulo 12, no versículo 22 em diante diz: Molhem um feixe de sopo, que é uma planta que tinha na época, no sangue que estiver na bacia, e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra e matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Versículo 26 e 27. Quando os filhos lhes perguntarem: o que significa essa cerimônia? O que significa a Páscoa? Responda-lhe: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. O mais legal disso tudo é saber que a Páscoa atravessou milênios para chegar até nós. Essa comemoração, que eu considero como o feriado mais sagrado de todos, seja dos judeus ou seja do cristianismo, porque ela representa algo muito especial. Ela é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de uma nova vida. E o que significa Páscoa, na verdade? A Páscoa a palavra significa Pesach, que nada mais é do que passagem ou passar sobre, passar acima. Uma referência direta daquele momento em que o anjo que trazia a morte
para acabar com todas as vidas dos primogênitos, seja dos egípcios ou dos animais. Ele fez o juízo de Deus naquela terra. Mas aonde houvesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, aquelas casas não teriam esse juízo. Então a passagem ou a Páscoa é quando esse anjo da morte chegava nas casas, via o sangue, passava por cima da casa. Por isso o nome Páscoa. Em João 1,29, o apóstolo João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos aqui dois tipos de Páscoa. A Páscoa que o povo israelita passou a praticar, que o povo judeu começou a praticar depois na sua tradição, onde representa diretamente esse momento em que o anjo da morte livrou quando viu o sangue nos umbrais. E após esse momento, eles estavam prontos para sair das suas casas, para ter a libertação. Dali daquele momento, o Mar Vermelho foi aberto, e eles foram libertos da opressão e o domínio do faraó. O Egito não tinha mais poder sobre aquele povo, mas agora existia uma nova vida, algo diferente, um povo liberto. E como João disse, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, como cristãos, hoje entendemos que essa Páscoa judaica, essa Páscoa israelita, ela era apenas uma sombra do o que teria por vir. Lá no futuro, lá na frente, o Messias, o ungido de Deus, Jesus Cristo, que deu sua própria vida por nossas vidas, para nos purificar do pecado e nos dar uma vida eterna, salva em Cristo Jesus. Ele nos libertou do poder da opressão. Ele nos libertou, nos deu uma mensagem muito parecida do que o povo israelita tinha tido naquela época do Êxodo. Mas agora não era mais uma sombra, mas era algo real, algo consumado pelo Filho de Deus. E uma das coisas que me chamaram a atenção nesse texto é que o cordeiro tinha que ser sem defeito, sem mácula. E Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ele não tinha pecado algum. Não existia um probleminha nele, não existia uma mácula nele. Ele foi tentado em todas as coisas, e todas as coisas ele foi vencedor. Deus deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, como cordeiro, como um sacrifício pela sua vida, pela minha vida. Jesus era um cordeiro tipificado no livro de Êxodo, no capítulo 12. Eles pediam para ser um cordeiro de 1 ano. Por que de 1 ano? Porque 1 ano representa maturidade. Quando um cordeiro nascia, ele só alcançava sua maturidade quando fizesse 1 ano. E o que isso significa em relação a Jesus? Nós sabemos que Jesus Cristo começou o ministério dele aos 30 anos de idade. Mas por que não começou antes? Por que não começou mais idoso? Mas ele começou no momento que ele alcançou a maturidade. Ele estava em pleno vigor físico, em plena vitalidade, seja física, espiritual, mental, ele estava completo. Ele não se entregou antes para mostrar que, olha, era uma criança que se entregou. Ele tinha muito para viver ainda, mas ainda não alcançou a maturidade. Ele não se entregou como idoso. Ele já estava perto de morrer, então ele se entregou. Não, ele se entregou no auge da sua vida. Ele deu o melhor para nós. E aquele cordeiro de 1 ano lá do Êxodo representa, tipifica Jesus Cristo na sua maturidade, em plena vida. Ele deu o melhor pela nossa vida. No livro de Êxodo, diz que no 10º dia, o cordeiro deveria ser separado e levado para dentro das suas casas. Mas ele deveria ficar ali por 4 dias. Apenas no 14º dia haveria o sacrifício. Isso tipifica o que Jesus fez ao chegar em Jerusalém. Eles já estavam preparados para a festa da Páscoa. Jesus chegou ali 4 dias antes dessa festa, como cordeiro, chegando próximo ao matadouro. E na época do Egito, esses 4 dias que o cordeiro ficava dentro de casa,
Era o tempo suficiente para se verificar se realmente aquele cordeiro era sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum. E eles ficavam observando naqueles 4 dias, olha, esse é o cordeiro que nós precisamos. E durante esses 4 dias em Jerusalém, Jesus foi verificado, foi analisado, inspecionado por todas as castas que existiam ali. Os saduceus, os fariseus, as pessoas comuns, os escribas, todos eles nesses 4 dias tentaram provar Jesus para encontrar algum defeito nele, mas nenhum defeito foi encontrado, porque ele era o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus. E nesse tempo, na época dos israelitas, o cordeiro que ficava dentro de casa, ele gritava muito, ele berrava muito, porque sabia que algo, como se estivesse sabendo que algo iria acontecer na vida dele. E o mais interessante, que nesses 4 dias em Jerusalém, Jesus Cristo produziu muita coisa, ele falou muito. Ele nunca produziu tanto em pouco tempo como ele produziu nesses 4 dias antes de morrer. Se você verificar nos evangelhos, diversas e diversas palavras de Cristo foram faladas nesse momento. Como realmente um cordeiro que falasse, que gritasse, sabendo que o seu tempo haveria de chegar. Jesus foi testado também por Pilatos, a autoridade máxima do local. Não só por todas as castas, mas pela autoridade máxima. E Pilatos olhou para ele e disse: não vejo crime nenhum nele. Estava dado carimbo, aprovado por todas as pessoas, que aquele era um cordeiro. Aquele era um cordeiro sem mácula, sem defeito. E Jesus, depois de 4 dias, ele foi elevado para a sua crucificação. Jesus foi testado em todas as coisas e não foi encontrado defeito nenhum. E o seu sangue e a sua carne, ele deu por nós. Ele verteu o seu sangue na cruz, sua carne foi rasgada. E esse sangue, que lá no tempo do Êxodo, era passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não chegasse. Esse sangue foi derramado por Cristo na cruz, que é o verdadeiro sacrifício e definitivo sacrifício de nossas vidas. Esse sangue, temos que aspergir ele, temos que colocar ele nos umbrais da nossa porta, da nossa casa, que hoje é o nosso coração. Temos que ter esse sangue lavando, nos purificando de todo pecado, porque ele é o único e suficiente sacrifício de todas as eras. Mas não somente isso. Na época do Êxodo, além de aspergir o sangue nas portas, eles deveriam comer a carne daquele cordeiro que foi sacrificado. E Jesus, na ceia, ele dá o exemplo que o seu sangue e sua carne deveriam ser comidas por nós, numa simbologia perfeita daquele cordeiro pascal, daquele cordeiro perfeito. Porque o que ele queria dizer, que o seu sangue nos purifica de todo pecado, mas a sua carne nos alimenta. Isso é um sinal de intimidade com ele. Todos os dias precisamos nos alimentar desse alimento. Todos os dias precisamos estar próximos de Cristo, porque ele entregou a sua vida por nós. E somente nele podemos encontrar uma verdadeira vida. Somente bebendo do seu sangue e comendo da tua carne é que poderemos alcançar essa nova vida. Deve ser o nosso alimento diário. Em 1 Coríntios 5:7, Paulo diz que Jesus é o nosso Cordeiro da Páscoa, é o nosso Cordeiro Pascual, mostrando realmente que eles reconheciam Jesus Cristo como Filho de Deus, como ter dado pelo Pai em nosso favor. Somente a fé em Cristo é que nos salva. Nós somos justificados pela nossa fé, a fé em Cristo Jesus. Somente Ele pode nos salvar. E Ele morreu por mim e por você, para que pudéssemos ter um caminho de volta para o Pai. Ele se entregou voluntariamente por nós. O sacrifício dele foi um sacrifício dolorido. O Pai deve ter sofrido muito ao entregar seu filho. Jesus foi dilacerado, foi torturado em favor de mim e de você. Nós não merecemos esse amor, mas a graça de Deus superabundou sobre todos os pecados de nossa vida. Devemos honrar esse fato e ter Cristo em nossos corações, com seu sangue nos purificando, nos lavando de todo pecado todos os dias. Em 1 Pedro, já finalizando, 1 Pedro, capítulo 1, de 18 a 22, diz o seguinte: pois vocês sabem
que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. No versículo 22 diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Somente através de Cristo alcançamos a salvação. Somente através de Cristo alcançamos a vida eterna. E somente por Cristo nós recebemos o amor do Pai, que podemos agora transmitir um pelos outros. Tendo fé em Cristo, nossas vidas são salvas. Um grande pregador do século XIX, Octavius Winslow, disse o seguinte: quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. Porque o Pai amou você, amou a mim, amou todos nós. Ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então que possamos, nesse momento, nessa semana, seja no sábado, no domingo, agora de Páscoa, lembrar do sacrifício pesado que Jesus teve na cruz por morrer por nós. Mas sabemos que ele ressuscitou, o túmulo dele está vazio, não existe corpo ali. Ele ressuscitou, foi glorificado, está à destra do Pai. E através dele, nós tivemos os nossos pecados purificados. Isso tudo é um ato de amor. Que Deus abençoe você. E se quiser se aprofundar um pouco mais, eu peço para que leiam novamente o Êxodo capítulo 12, os evangelhos, o final de cada evangelho que trata da crucificação e ressurreição do nosso Senhor, e também um livro de Charles Spurgeon, que é o Cristo Nossa Páscoa, que mexeu muito comigo. Eu agradeço a sua atenção e muito obrigado. Uma boa Páscoa para vocês. Amo vocês.